Boa tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a nossa quinta videoaula. É uma videoaula de encerramento do Caderno Aprender Sempre, tá? Então eu preciso que vocês tenham em mãos aí Caderno Aprender Sempre, sétimo ano. É uma videoaula preparada para vocês terminarem com a última atividade do caderno e aborda um assunto novo que vocês não viram ainda, não deu tempo da gente entrar no assunto. Um conteúdo de sétimo ano, que é o estudo do conjunto dos números inteiros. Vocês devem estar olhando as imagens aqui da abertura e não devem estar se familiarizando. Que letra Z é essa? Números inteiros? Que reta é essa que está representada aqui? Olha, nessa imagem de baixo. Mais 35, menos 49, menos 7 graus Celsius, mais 358. Ué, professora, os números não tinham sinais? Como assim? Como de repente eles passaram a ter sinais? Sinal de mais é o sinal do número positivo. Sinal de menos é o sinal do número negativo. Então, nessa videoaula de hoje, eu vou abordar de maneira resumidamente esse conteúdo. Eu vou fazer uma introdução, tá? Serão necessárias muitas outras aulas para que vocês entendam melhor. Então, os tópicos que eu vou abordar são especificamente por conta do exercício que vocês terão que realizar agora nessa semana, do dia 22 ao dia 26 de junho. Então, bora lá, vamos ver aí o que vocês precisam saber. Bom, até o sexto ano e o comecinho do sétimo ano, nós estudávamos muito na aula de matemática o conjunto dos números naturais. Como eu sempre falei para vocês, são os números que a gente realiza contagem, números de contagem. Então, quando a gente estudou múltiplo, divisor, número primo, número par, número ímpar, número composto, era tudo número natural. Todos. Olha para vocês verem aqui. Nós estudamos que o 5 é um número primo, que o 4 é um número par, que o 2 é um número par e primo, que o 1 é um número ímpar, que o 3 é primo, é ímpar, é divisor de 9, que o 0 é múltiplo de todos os números. Então, todo o estudo nosso anterior era dentro do conjunto N. O que o N indica? Conjunto dos naturais. Quem era o menor natural? Era o 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 21, 368, 1520. O conjunto dos naturais é um conjunto infinito. Todo número natural tem sucessor. Sempre depois de um natural, tem um número que vem seguido. Todo natural tem antecessor, exceto zero. Tem alguém que venha antes do zero? Nos números naturais, não. Quem que é o antecessor do 5? O 4. Quem é o antecessor do 4? O 3. O antecessor do 2? O 1. O antecessor do 1? O 0. O antecessor do 0? Não tem. Dentro do conjunto dos naturais, 0 é o menor número natural. Então, a gente entende melhor isso quando coloca o conjunto dos números naturais na reta numerada. Então, eu tirei essa imagem da internet para vocês entenderem. O conjunto dos números naturais, ele começa no 0, né? Então, tem lá, primeiro número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Eu vou até completar essa minha reta aqui, colocando este símbolo aqui na ponta dela. Trata-se de uma reta infinita do lado direito. Quanto mais para o lado direito está, maior o número é. Quanto mais longe do 0 eu estou, maior eu sou. Quem é maior? 1 ou 100? Óbvio que todo mundo sabe que é o 100. Olhando na reta numérica, o 100 está distante do 0. Ele é bem maior que o 0, né? Tá? E já o 1 está bem pertinho do 0. Então,
Para os números naturais, quanto mais longe na reta numérica eu estou do zero, maior eu sou. Bom, aí, deixa eu tirar essa barrinha daqui, senão atrapalha a visão de vocês. Então, nosso estudo se concentrava nos naturais. Tudo bem que a gente já estudou fração, já estudou decimal, e que eu consigo localizar qualquer um desses números nessa reta. Então, um exemplo aqui bem rapidamente. 2 inteiros e 8 décimos. Trata-se de um número decimal, né? Tem parte inteira e parte decimal. Onde ele fica aqui nessa reta? Bom, ele é um número maior que 2 e menor que 3. Ele vai ficar aqui nesse trecho, ó, entre 2 e 3. Por aproximação, aqui no meio é o 2,5, 2,5. Então, aqui é o 2,6, 2,7. Eu acredito que o 2,8 esteja aproximadamente aqui, ó, 2,8. Aqui, então, ó. Qualquer número decimal eu posso localizar na reta numerada. E uma fração? Deixa eu pensar uma fração qualquer aqui. Deixa eu ver. 7 meios. Todos nós sabemos que toda fração vira decimal. Basta dividir o numerador pelo denominador. Ao dividir 7 por 2, eu encontro 3,5. 3 inteiros e 5 décimos. Tá aqui, ó. 3 inteiros, aqui é o 3,5. É onde fica a fração 7 meios. Tá? Então, até o momento, o que vocês conhecem de números? Números naturais, decimais e fracionários. Agora vai surgir uma novidade, fiquem de olho. Números inteiros. Deixa eu limpar a minha baguncinha aqui. Gente, o que aconteceu? Não é que os naturais deixaram de existir. O conjunto dos naturais ampliou. Os números, com a criação do conjunto dos inteiros, com o surgimento dos inteiros, os números ganharam sinais. A grande novidade do conjunto dos inteiros é o surgimento dos sinais. Como assim, professora? Os números naturais, eles estão aqui, ó. Os números naturais, eles estão aqui. Os números naturais são os números positivos. Mas antes não tinha positivo neles, antes não. Mas eles eram números positivos. Eu tô te contando agora. Então aqui, ó, esse pedaço da reta, você já conhece. Olha lá, ó. Esse pedaço da reta é o pedaço da reta que simboliza, e já fiz, pera aí, gente, já fiz bagunça, só um minutinho, apertei demais aqui. Esse pedaço da reta, ele indica os números naturais, que a gente já estudou no slide anterior, né? É o zero. Ué, professor, o zero tá sem mais aqui. É porque o zero, ele é um número neutro. Ele não é nem positivo, nem negativo, tá? E os naturais passaram a ser os positivos. Os naturais são os números maiores que zero. Maiores que zero. E o zero, tá? Estão corrigindo. Quem são os números naturais? O zero e os números, deixa eu escrever números, maiores que zero. Então, essa turma toda aqui era número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu tô contando para vocês que eles são os positivos. Porque com os números inteiros, os números passaram a ter sinais. Quem que surgiu de novidade? É isso que me interessa agora. Ah, professora, esses números com menos na frente, os números negativos. O que eles indicam? Eles indicam números menores que zero. Então, eu falei agora há pouco para vocês que o zero não tinha antecessor, que o zero era o menor número. Com o surgimento dos inteiros, surgiram números menores que zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5.
Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu estou montando esse resuminho. Seria bem legal você ter esse resuminho no seu caderno de classe, tá? Você anotar. Assim que a gente voltar aí, né? Tem uma previsão que em setembro a gente retorne, né? Você tem isso tudo em dia lá, porque vai ser muito útil, né? Para eu aproveitar nas explicações. Então, os números negativos são os números menores que zero. Professora, mas quando usa isso? Gente, tem um monte de situação no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai tirar um extrato bancário, muitas vezes você vai tirar seu extrato e aparece um saldo negativo. Nossa, fui tirar um extrato, estou com um saldo de menos 20. Significa que você está devendo R$ 20 no banco. Ah, eu fui pagar uma conta no supermercado, no meu cartão de débito, uma comprinha que eu fiz, deu R$ 35. Passei o meu cartão de débito. Quando eu fui olhar o extrato bancário, hoje em dia, você não precisa mais ir no banco para tirar extrato. Você pode ter o aplicativo do banco, né, no seu celular. Você entra no aplicativo e clica em extrato. Nossa, apareceu menos 35 lá no extrato. Por que menos 35? Quando você pagou sua conta, debitou, é um débito. O que é débito? É quando desconta de você. Se eu falar assim, eu estou em débito com a professora Cíntia, eu estou devendo 3 atividades do primeiro bimestre para ela, você está me devendo, débito. Ah, eu tenho crédito com a dona Cíntia. Ah, ter crédito é bom. Ter crédito significa que você está bem comigo, está sobrando. Às vezes a gente tem crédito no banco, é quando a gente tem um saldo positivo. Ah, eu fui lá no banco, tirei um extrato e o meu saldo tá de R$ 180 positivo. É um crédito, você tem R$ 180 lá positivo, é seu. Então, a gente usa número positivo e negativo no dia a dia, em extrato bancário, em temperaturas. Hoje, por exemplo, é um dia de inverno, mas um dia de frio rigoroso, né? Não sei, eu tô sem meu celular aqui perto, mas eu podia dar uma espiadinha na temperatura. Deve estar em torno de uns 23 graus Celsius, 24 graus Celsius. Positivo ou negativo? O que vocês acham? Tá fresquinho, solzinho, positivo. Se eu tivesse 22 graus Celsius negativo aqui, dava todo mundo encapotado de paletó, de casaco, cachecol, gorro, né? Então, existem as temperaturas negativas, abaixo de zero. No Brasil, a gente nem chega em 20 graus abaixo de zero, mas tem lugares do mundo que chega, tá? Onde mais? Saldo de gols. Quando você escuta lá no campeonato que o seu time está com saldo de gols de mais 2, saldo de gols 2. O que significa isso? Como é que se calcula o saldo de gols? É a quantidade de gols que o time fez menos a quantidade de gols que o time tomou. Então, vamos supor que o Corinthians, num determinado campeonato, até o momento, agora está sem campeonato, tá? Mas vamos imaginar numa época normal, que o Corinthians, num campeonato, já fez 18 gols e tomou 15. É o tal do gol contra, né? Tomou 15. Qual que é o saldo do Corinthians nesse campeonato? 18 menos 15, 3. Está com saldo de 3 positivo. E se fosse o contrário? O Corinthians tivesse feito 15 e tomado 18. Ixi, saldo de gols é os gols feitos menos os contra. Então, o Corinthians fez 15 e tomou 18. Tem como fazer isso? Antes, não. 15 menos 18 no sexto ano, você ia falar que a professora errou. Ah, a dona Cíntia tá louca, ela fez a conta errada. Agora eu vou contar para você que tem como sim. Antes, não tinha como tirar de um número menor um maior. Agora tem. Quem tem 15 e tira 18 vai ficar devendo, porque tá tirando de um número menor um maior. Como assim fica devendo? Sim. Se eu tenho 15 e vou tirar 18, eu estou tirando de um menor um maior, vou ficar devendo. O que significa ficar devendo na matemática? Negativo. Dívida, débito, desconto. 15 menos 18. Aí você faz 15 para chegar no 18, 3. 3 negativo. Tá vendo?
Então, olha a novidade. Antes não existia subtração, tirar o minuendo menor que o subtraendo. Agora tem. De um número menor eu tiro um maior, só que dá resultado negativo. Detalhe, na hora de armar a conta, continua não existindo você fazer isso aqui, ó. Aí eu vou armar a conta. Eu vou por 15 menos 18. Dona Cíntia falou que agora existe. Não, na hora de armar a conta, continua, continua sendo o maior em cima e o menor embaixo, viu? 18 tira 15, 3. Olha lá. Só que agora 3 negativo. Então é isso. Tem muita novidade para a gente ver, tá bom? Quem que é o símbolo do conjunto dos inteiros? Opa! É a letra Z. Nossa, mas que coisa estranha. Não tinha que ser o I? Natural é o N. Por que inteiro não é I, é Z? Conta a lenda, conta a história. Eu já vi muitas explicações, mas eu vou falar a que me convenceu, tá? Olha, se vocês olharem aqui na reta numérica dos inteiros, quem que são os inteiros? O zero é um número inteiro, mais os números maiores que zero, que são os positivos, mais os números menores que zero, que são os números negativos. Então, eles fizeram assim. Como os inteiros é a união dos maiores que zero e os menores que zero, eles pegaram o símbolo do maior, que é esse, e o símbolo do menor, que é esse, e juntou. Olha aqui como é que ficou. O símbolo do maior e o símbolo do menor. Juntando, não parece um Z meio tortinho? Aí eles arrumaram. Ó, fizeram um Z com risquinho duplo. Então, conta aí alguns livros, eu já pesquisei sobre isso. Por que o Z? Porque é a união do sinal do menor com o sinal do maior. Forma o Z, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho mais, você pode pesquisar sobre isso no Google, né? Hoje em dia, todo mundo aprende o que quer. Basta querer, né? Basta correr atrás. Então, vamos lá. Vou ter que limpar aqui. Vou limpar a minha bagunça. Olha lá. Situações que envolvem números inteiros no nosso dia a dia. No nosso chamado cotidiano. Olha lá. Primeiro, coloquei uma tabelinha aqui, que é uma tabelinha como se fosse um extrato bancário, ó. Dia 1º de janeiro, dia 1/1, eu tô com saldo de R$500. Eba, tem R$500 na minha conta. Aí no dia 2, cai um crédito. O que é crédito, professora? Vamos guardar. Crédito é dinheiro que entra na minha conta, positivo. E o que é débito? Dinheiro que sai da minha conta, negativo. Então, se tinha 500 na minha conta e no dia 2 cai um crédito de 250, vou fazer de cabeça. 500 mais 250, 750. Tudo positivo. Professora, mas está sem sinal aí. É porque um número sem sinal é um número positivo. É opcional eu colocar o positivo na frente. Eu coloco se eu quiser, tá? Quando você vê um número sem sinal, ele é positivo. No dia 3, débito na minha conta. E debitou, saiu dinheiro. Eu saquei ou paguei alguma conta. Então, eu tinha 750 e ocorreu um débito de 450. Então, vai sair 450 da minha conta. Ó, quanto vai sobrar? 750 tira 450, sobra 300 ainda. Positivo. 300. Eu não vou pôr o vírgula 00, tá, gente? Só para ser mais rápido. No dia 7, outro débito, R$100. Vai sair R$100 da minha conta. 300 tira 100. Todo mundo sabe de cabeça isso, né? 200. Mas, por enquanto, ainda tá positivo, ó. Não tô devendo nada pro banco, não. Tá diminuindo o meu saldo, mas eu ainda tô positivo. No dia 13, débito de novo. R$50. Eu tava com 200.
debita 50, desconta 50, 150 ainda. Positivo. Chegou no dia 25 de janeiro, eu tô com 150. Caiu um débito de 300 na minha conta. De 150, eu vou ter que tirar 300. Ih, professora, agora deu problema. Eu vou ter que tirar de um número menor um maior. Eu tô com 150 na minha conta e vou ter que tirar 300. Eu vou ficar devendo para o banco, gente. Vou ficar com saldo negativo. Ah lá o número negativo. Quanto? Aí na hora de fazer a conta, você põe o 300 em cima e o 150 embaixo. Tá? Na hora de fazer a conta é o maior em cima. 300 tira 150, 150. Tô devendo 150 para o banco. Eu tinha 150, saiu 300. Fiquei devendo 150. Aí no dia 30, crédito, eba, entrou dinheiro na minha conta, entrou 200. Entrou 200, mas eu estava devendo 150, o banco vai descontar, o banco vai pegar. Então, dos 200 que entrou, o banco vai tirar os 150 que eu devia. E aí vai sobrar ainda R$50 de saldo. Olha aí a presença dos números inteiros no nosso dia a dia. Bem-vindo à vida adulta e paga a conta e faz isso e faz aquilo, né? Bom, outra situação, aqui não está muito nítida a imagem, mas é a situação que eu falei para vocês do saldo de gols. Tem aqui a tabela de um campeonato brasileiro em 2014. E em primeiro lugar estava o Cruzeiro, com saldo de gols 23, sem sinal, é positivo. Em segundo lugar estava o São Paulo, com saldo de gols 12. Em terceiro lugar, o Internacional, com saldo de gols 10. Depois, em 18º lugar, o Bahia, com -4. Negativa lá, tá vendo? Depois, o Criciúma, em 19º, com -16. E em 20º, o Palmeiras, -18. Nossa, acabou com o Palmeiras, hein? 20º lugar, saldo de gols 18 negativo. E aqui do lado, as temperaturas que eu falei para vocês. Agora anotem aqui. Então, olha lá. 0 graus, tá aqui. Vamos ver as cidades que tinham temperaturas acima de 0? Acima de 0 são as temperaturas maiores que 0, as temperaturas positivas. Então, eu vejo aqui São Paulo, 1 grauzinho abaixo de 10. Então, São Paulo está com 9 graus Celsius. Rio de Janeiro, 1 grauzinho acima do 20, 21 graus Celsius. Grau Celsius é a unidade de medida em grau no Brasil. Salvador, você pode contar aqui, ó, 21, 22, 23, 24. Gente, eu não estou enxergando mais de perto direito. Eu vou contar ao contrário. Eu vou contar quanto está para baixo do 30. Eu não enxergo muito bem de perto, ó. 1, 2, 3. 3 graus abaixo do 30. 30 menos 3, 27. Então, aqui, Salvador está com a maior temperatura. Agora, vamos ver as cidades com temperaturas abaixo de 0. São as negativas, né? Gramado, olha lá. Ah, gente, tem Curitiba, come barriga. Curitiba tá 2 risquinhos acima de 0. 2 graus positivo. Dona Cíntia, você não tá pondo positivo, você tá esquecendo. Não precisa pôr, tá? É opcional, facultativo. Ou eu coloco ou não. Agora, Gramado, 2 risquinhos abaixo de 0. 2 graus negativo, Gramado. Ó, comentário, temperatura oposta de Curitiba. Curitiba, 2 graus positivo, Gramado, 2 graus negativo. O que é temperatura oposta? É número igual com sinal trocado. -10 e +10, +15 e -15. É isso que é número oposto. São números iguais com sinal trocado. Mais para frente vocês vão ver que são números de mesmo módulo. Mas eu não vou entrar em detalhes agora para não confundir. São Joaquim, vamos contar aqui. Me ajudem. 1, 2, 3. Não consigo, gente. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Eu acho que é 6, se eu enxerguei bem. 6 graus abaixo de zero. Das negativas, qual é a maior? Menos 2 ou menos 6? Tem gente que vai correr e vai falar que é o menos 6. 6 é maior que 2. Sim, positivo, número natural. 6 é maior que 2. Dos naturais é. Do negativo não, gente. 6 negativo é menor que 2 negativo. Quanto mais abaixo de zero uma temperatura está, menor ela é. Quanto mais longe do zero o negativo tiver, menor ela é, tá? Então aqui, quem que tem maior temperatura? Gramado ou São Joaquim? Gramado. Gramado está 2 graus abaixo de zero. Já em São Joaquim está 6 abaixo de zero. Está mais negativa, está mais frio. Temperatura menor. Menos 6 é menor que menos 2. E se fosse positivo? 6 é maior que 2. Agora eu preciso falar uma coisa para vocês que vai ter aqui no exercício do caderninho. Vamos supor que ele peça a diferença de temperatura de Salvador e São Paulo. O que é diferença na matemática? Subtração. É só pegar a temperatura maior e tirar a menor. Então, eu quero a diferença de Salvador e São Paulo. Salvador, 27. Peraí, que ficou muito feio. Salvador, 27. São Paulo, 9. Então, qual que é a diferença? 27 tira 9, dá 18. 18 graus de diferença. Lá em Salvador, lá no Rio de Janeiro, não, é Salvador. Lá em Salvador tá 18 graus a mais que em São Paulo. Agora, e quando tem uma temperatura negativa? A diferença do Rio de Janeiro, por exemplo, e Gramado. Presta atenção agora que é novidade. Rio de Janeiro, 21 graus. Menos, diferença é menos. Gramado, menos 2. E, dona Cíntia, nós não sabemos fazer isso ainda não. 21 menos 2. Ah, 21 menos 2, 19. Não, gente, não é. Eu vou contar, vocês vão ter aula mais ainda para eu explicar. Esse menusinho aqui, menos, ele manda inverter aqui. Fica 21 mais 2. Dá 23. Ah, não entendi. Eu vou mostrar para vocês aqui, num desenho. Fica olhando, ó, vou limpar tudo aqui. Ó, vou fazer o desenho aqui de um termômetro rapidão. E vou marcar só essas duas temperaturas que eu quero achar a diferença. Ó, vou marcar o 0 grau, porque eu tenho que ter ele aqui, 0. Depois eu vou marcar o Rio de Janeiro, que é 21. E Gramado, que é menos 2. Então, fica olhando, por favor. Então, ó, Rio de Janeiro, 21. Gramado, menos 2. E aqui é o 0. A diferença de temperatura é a maior menos a menor. Então, seria 21 menos menos 2. Para você enxergar isso, é só você ver quanto que a temperatura menor tem que subir para chegar na maior. Ou quanto que a maior tem que descer para chegar na menor. Tanto faz. Eu vou fazer da menor para maior. Bom, para o menos 2 chegar no 21, primeiro, para o menos 2 chegar no 0, ele tem que subir 2, aumentar 2 graus. E para o 0 chegar no 21, tem que subir 21 graus. Então, teve que subir quanto ao todo? 2 e 21. 2 com 21, 23. Então, a diferença de temperatura do Rio de Janeiro para Gramado foi de 23 graus Celsius. Vai ter exercício parecido com esse aqui, tá? Então, por favor, você assista com muita atenção. Se precisar anotar, anota para te ajudar lá. Não adianta vir assim, não entendi. Tá explicado aqui, 2 jeitos. E próximo slide, eu vou agilizar para não ficar um vídeo muito longo. É o último slide. Ah, já chegou. De explicação, tá?
Cálculo com números inteiros. Agora eu vou te ensinar a calcular. Só que eu vou fazer uma explicação muito resumida, tá bom? Bom, aqui desse lado, ó, do lado direito, eu concentrei as multiplicações e divisões, que usam uma regra. E aqui desse lado, as adições e subtrações, que usa outra regra. Então, vamos começar. Ó. Vamos começar. Eu vou fazer escrito com a minha letrinha mesmo, ó. Bom, a primeira tá muito fácil. Mais 5 e mais 6. 2 números positivos, 2 créditos, é só somar. Você pensa assim, o número positivo é o número que você tem. Eu tenho 5, eu tenho 6. Junto, eu tenho 11. Então, 2 números positivos é só somar. 2 créditos, eu somo. Tá ali? 2 números negativos. Ah, tem que tirar. 8 menos 3 menos 5. Você vai pensar assim, número negativo eu devo. Positivo eu tenho. Negativo eu devo. Eu devo 8, eu devo 3. 2 dívidas junto. Eu devo 11. Coincidência, né? Deu o resultado oposto do de cima. Como assim, professora? Tinha que subtrair. Não, gente. Tira essa história agora, ó. 2 números positivos, eu somo e dá positivo. 2 números negativos, eu somo e dá negativo. Vocês vão ouvir o professor falando assim, números com sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Então, 2 positivos eu somei e mantive o sinal de positivo. 2 negativos eu somei e mantive o sinal de negativo. Tá? E agora tem um positivo e um negativo, um positivo, um negativo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo. E agora, o que faz? Você vai pensar assim, o positivo você tem, o negativo você deve, você tira. Então aqui, eu tenho 10 e tiro 4. Ah, quem tem 10 e tira 4, sobra 6 ainda. Mais 6. Eu tinha 10, tirei 4, sobrou 6. Agora o de baixo, eu tenho 7 e vou tirar 9. Eu tenho 7. Vou ter que tirar 9. Não tem como. Tem, eu vou ficar devendo. 7 para chegar no 9, 2. Eu fico devendo 2, ó. Então, números com sinais diferentes, você nunca vai somar. Sempre que você tiver um positivo e um negativo, nunca soma. Sempre subtrai. Tem hora que vai dar positivo quando sobrar e tem hora que vai dar negativo quando ficar devendo. Ó o próximo. Eu estou devendo 2 e tenho 10. Então, eu estou devendo 2 e pago 10. Pensa em dinheiro. Você está devendo 2. Pagou 10? Vai sobrar troco ainda. É só você pensar. Dos 10 que eu tenho, eu tiro 2. Sobra 8 ainda. Mais 8. Tá vendo lá? Números com sinais trocados, a gente não soma, a gente tira. 10 menos 2, 8. E o sinal depende da sua análise. Você tem 10 e tira 2, sobra 8. Agora aqui embaixo, eu estou devendo 15, negativo, e tenho 6. Quem deve 15 e paga 6, vai ficar devendo ainda. Quem deve 15 e paga 6, você pensa, 15 tira 6 que eu paguei, eu fico devendo 9 ainda. Tá certo? Então, tá aqui. Essa coluna é a coluna onde eu explico adição e subtração de números inteiros. Agora vem a coluna de multiplicação e divisão. Ih, complicou. Nada, gente. Vou contar a regrinha. Primeiro, se preocupe em fazer a tabuada, em saber a tabuada, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 9, 27. Se preocupa com a tabuada, que tem gente que até hoje não sabe. 7 vezes 6, 42. 2 vezes 9, 18. Agora a divisão. 20 dividido por 4. Tabuada do 4, tenho 20? Tem, é 4 vezes 5, então dá 5. E 30 dividido por 3. Tabuada do 3, tenho 30? Tem, é 3 vezes 10, não dá 10. Fez as contas.
Agora eu vou te contar a regrinha. E, professor, você errou aqui. Você esqueceu do sinal. Quando não tem sinal, é positivo. Positivo vezes positivo. O que vocês acham? Dá negativo? Positivo vezes positivo dá positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Negativo vezes negativo. Negativo, professora? Não. Negativo vezes negativo dá positivo. Como assim? Essa regrinha aqui, ó. Vou escrever ela aqui embaixo. Ó. Na multiplicação, vou pôr assim para ficar curto. E na divisão, vale a regra. Opa. Que regra? Sinais iguais, opa, dá mais. E sinais diferentes, pior que aqui eu não tenho símbolo diferente, eu faço daqui a pouco. Dá menos. Vamos entender. Peraí. Olha o símbolo do diferente, lembra? Ó, igual, aquilo que não é igual eu risco, é diferente. Então, peraí. Mais vezes mais, sinais iguais, dá mais. Menos vezes menos, são dois sinais iguais, menos e menos, dá mais. Mais vezes menos, são sinais diferentes. Mais vezes menos, sinais diferentes, dá menos. Menos dividido por menos, menos e menos, sinais iguais, dá mais. E menos dividido por mais, sinais diferentes, dá menos. Tá aí. Gente, foi uma aula resumida, tá? No caderninho. Por que você explicou isso tudo, professora? Eu expliquei com foco na resolução do exercício. São poucos exercícios essa semana. O trabalho maior é se concentrar na videoaula, fazer as anotações aí no caderno. Nossa, eu não tenho nada de número inteiro no meu caderno. Eu vou anotar os slides que a professora Cíntia fez para na hora de fazer o exercício não precisar ficar vendo o vídeo de novo. Eu olho nas minhas anotações. É uma ótima ideia, tá? Aí, gente, para terminar, o que vocês têm que fazer essa semana? Deixa eu apagar aqui. Atividades da semana de 22 a 26 de junho. Eu não sei se vocês estão notando, mas eu estou deixando sempre para postar a minha atividade na quarta ou na quinta, no meio da semana. Por quê? Porque tem muita gente que não está entregando atividades da semana anterior. Então, na segunda eu lanço um bilhetinho no WhatsApp, lembrando que precisa fazer, que tem que mandar. Então, segunda e terça eu fico esperando os atrasadinhos. E mesmo assim, gente, muito pouco aluno do 7º ano está me dando retorno. Vou puxar a orelha de vocês, vocês estão prejudicando a aprendizagem de vocês mesmo. Eu sei que tem gente que tem acesso à internet e não está correndo atrás. Aquele que não tem, né, não tem o que fazer. Mas eu conheço alunos que têm e não estão me dando nenhuma atividade. Eu conheço vocês faz tempo. Eu conheço um pouquinho de cada um, né? Então, olha lá. Quais são as atividades? Ler o texto das páginas 13 e 14 do caderno Aprender Sempre. Ler com atenção, para entender o que o texto está falando. Pegar o marca-texto para grifar lá, ele vai mandar grifar todas as temperaturas, tá? Se não tiver marca-texto, um lápis de cor, até o lápis de escrever mesmo. Ler o texto, texto de 2 páginas. É um texto interessante. Em seguida, resolver as atividades das páginas 15 e 16. São só 2 páginas de exercício, é pouco. Fotografar e enviar para o meu WhatsApp, porque eu não tenho bola de cristal ainda. Tem aluno que fala assim, mas eu já fiz. E não me manda. Como é que eu vou saber que você já fez? Né? Eu não estou prevendo o futuro ainda, tendo visão raio laser, né? Para enxergar aí. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou terminando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Vocês podem me mandar áudio, me perguntar, só que à tarde, tá bom? De manhã é difícil eu responder, porque de manhã eu tô dando aula. Online também, lá na outra escola. Aí eu não atendo, porque eu tô lá, né? O meu horário de trabalho aqui é à tarde, tá bom? Até às 18 horas, 18h20, tá bom? Então fiquem com Deus, beijinho, vê se façam, por favor, tá certo? Eu tô muito preocupada porque eu quero ver vocês aprendendo. Bye, bye!